Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Lucas, infância e adolescência de Jesus. Lucas 1, 5 a 2, 52. Continuação. Hoje, iniciando com o Cântico de Simeão. Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparastes em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Essa oração, essa bênção de Simeão, tornou-se liturgia das horas para todos os padres, bispos, papas na Igreja Católica. Nós rezamos essa oração nas completas antes de dormir todo dia. Agora, soberano Senhor, Simeão, que era justo, recorde, Jesus é apresentado no templo. Lá no templo estava esse homem justo, movido pelo Espírito Santo. Então, quem move Simeão é o Espírito Santo. É a graça de Deus. Ele vai ao templo conduzido pelo Espírito Santo. E quando nosso Senhor é apresentado ao templo, Maria purificada, apresentado para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, Simeão toma o menino nos braços e bendiz a Deus. Esse homem chamado Simeão, que era justo e piedoso no templo de Jerusalém. Então, na época de Nosso Senhor, havia pessoas justas. Esse aqui era um. Ele seguia a lei de Deus. É a lei do Antigo Testamento ainda, mas seguia a lei de Nosso Senhor. Versículo 29. Nin apolias tontulon su despota kata torema su en eirene. Agora, Nin, soberano Senhor, que em grego está déspota, podes despedir em paz o teu servo. Apolias, despedir, tom dulon su, teu servo, en eirene, kata to remar su, de acordo com a tua palavra, rema, palavra, porque meus olhos viram tua salvação. Ele viu o menino. Então, esse menino é a salvação de Israel e a salvação do povo de Deus, do novo Israel, que é a Igreja Católica. E agora pede Simeão para partir. Déspota, soberano Senhor, deixa eu partir em paz em Eirene, porque ele viu a salvação de Israel, porque meus olhos viram tua salvação. Roti, porque Eidon, Roi, Ofitamoi, Mu, viram os meus olhos. To soterion su, soteriologia, a tua salvação. Esse menino é a salvação enviado por Deus para perdoar os nossos pecados. Que preparastes
em face de todos os povos. Ró, retoi massas, catá, prósopon, panton, ton, laon. Catá, prósopon, panton, ton, laon. Em face, prósopon. Diante de, em face de todos os povos. Panton, ton, laon. Laon, povos. Esse menino que é a salvação, meus olhos viram tua salvação, salvação preparada em face de todos os povos, e realmente será preparada por João Batista, aquele que pregará no deserto o batismo para a conversão. Luz para iluminar as nações, o menino é luz. Fos, eis, apocalipsen, et non apocalipsen. Aqui ele traduz para iluminar, para verdade. Apocalipse quer dizer revelar. Então, esse menino é uma revelação. Jesus é um apocalipse, é uma revelação. No grego é claro. Fos, eis, apocalipsen, et non kaidoxan lau su Israel. O menino é luz para revelar as nações, não é só para iluminar. Aqui a tradução coloca iluminar. Ele virá revelar. O menino é uma revelação de Deus. Um apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. E é glória do povo dele, do teu povo, do povo de Deus, Israel. Kai doxan, doxologia, doxan e glória, lau, su, Israel, do teu povo Israel. É uma bênção muito importante, essa de Simeão. Então, Simeão, ele pede para partir, pede ao Senhor déspota para partir. Podes despedir em paz o teu servo, ele que é servo do Senhor. Jesus também é servo do Senhor. Em paz, Irene, ele quer partir em paz e irá partir em paz, porque os olhos dele viram a salvação que é o menino. Segundo a tua palavra, rema, segundo o rema, a palavra, porque meus olhos viram tua salvação, o menino é a salvação, que preparastes em face de todos os povos, esse menino que será preparado por João Batista, é a salvação que João irá anunciar e preparar o povo para a conversão, em face de todos os povos, ele é a salvação de todos os povos, salvação para todos. Luz para, não é iluminar nações, para revelar as nações, e glória de teu povo Israel. O menino é o revelador, aquele que revela tudo aquilo que o Pai quer que ele revele, porque ele é um com o Pai. E cada vez que nosso Senhor fala no Evangelho, amém, amém, é uma revelação do Pai que ele está falando. Então, o menino é um apocalipse, é uma revelação do Pai. Profecia de Simeão. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Então, todo esse louvor, toda essa glória, toda essa bênção de um homem de Deus para com o menino fizeram com que, ou fez com que seu pai e sua mãe, Maria e José, ficassem admirados com tudo aquilo que diziam dele. Recorde aí, os pastores, quando vieram, louvavam a Deus. Agora, Simeão bendiz a Deus. Toda essa atmosfera de admiração por causa do menino, que é a salvação de Israel. Simeão abençoou, na verdade era um menino que deveria abençoar Simeão, mas era uma criança ainda.
Simeão abençoou o menino, que é uma berahá, uma bênção de Deus, e disse a Maria, sua mãe. Aqui é a profecia de Simeão para com Maria Santíssima. Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Esse menino é como os profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, por exemplo, que anuncia, Jeremias, a desgraça para a cidade de Jerusalém se eles não se converterem. Eles não se convertem e a cidade é destruída. Então o menino foi posto para a queda e para o soerguimento. Kai eulogesen autus Simeon, kai eipen pros Mariam, ten metera autu. Simeão abençoou eulogesen, e bendisse a Deus, e disse a Maria, sua mãe, kai eipen pros Mariam, ten metera su, ten metera autu. Idu, hutos keitai, eis pitosin, kai anastasin, polon ento Israel, kai eis semeion antilegomenon. Esse menino foi posto para a queda, preste atenção, eis pitosin, queda, e anastasin. Anastasin é a ressurreição. Ele foi posto para a queda e para a ressurreição. Aqui traduzido por soerguimento. O menino é colocado para a queda, condenação, para a ressurreição de muitos em Israel. E como um sinal de contradição, aqueles que crerem no menino, seguirem aquilo que ele ordenou e ordenará, serão salvos. Aqueles que não crerem e não seguirem serão condenados. E a ti continua a profecia do Simeão, direcionada a profecia a Maria. E a ti, Maria, uma espada traspassará tua alma. Uma espada, pensei uma espada entrando na alma, no coração de uma pessoa, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Maria irá sofrer grandemente quando o menino for crucificado e tudo aquilo que acontecer com Jesus adulto, sendo perseguido, negado, traído e, por fim, morto na cruz. A ti uma espada traspassará tua alma, para que se revelem de novo o revelar os pensamentos íntimos de muitos corações. Apocaliptosen, esse menino revelará tudo aquilo que está dentro de nós. E esse será o juízo. Quando morrermos, pouco antes seremos julgados, não é? Então, o julgamento será esse: tudo aquilo que a gente fez, desejou, não fez, se omitiu, será revelado. Nós seremos julgados. Aqueles que se arrependerem serão salvos. Quem não se arrepender será condenado. Esse menino, então, é causa de condenação e causa de salvação. Causa de não só soerguimento, não é só um soerguimento. Aqui, anástasis é a ressurreição. Ele é causa de ressurreição. Tradução aqui como soerguimento, o grego é anástasis, ressurreição. O menino é para a condenação e para a ressurreição. Certamente todos nós seremos ressuscitados. Uns para a ressurreição
para a vida eterna, céu, purgatório, se tiver que purgar algo, ou uma condenação eterna, uma ressurreição para a condenação eterna. Então, esse menino é causa de condenação e de ressurreição. Ressurreição para a vida ou para a morte eterna. Quanto a ti e a ti, no grego kai su, de autes, ten psihen, de eleu setai, ronfaia. Quanto a ti e a ti, uma espada traspassará tua alma. Ten psihen, tua alma. E a ti uma espada traspassará tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações, para que se revelem apocaliptosen, ekpolon, cardion, dialogismoi, ele traduz por pensamentos íntimos, secretos. Tudo aquilo que está dentro de nós será revelado diante desse menino, porque ele é o juiz, quem julgará, né? Quem nos julgará é nosso Senhor. Então, diante dele, tudo aquilo que nós temos dentro sairá, será revelado. Versículo 36. Então, até aqui, tudo aquilo que o Simeão disse a Maria a respeito do menino. Agora, versículo 36. Profecia de Ana. Tinha Simeão, homem justo, e tem essa Haná. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Então, além do Simeão, tinha uma mulher, essa mulher chamada profetisa. No Antigo Testamento e no Novo Testamento tem profetisas, mas na tradição judaico-cristã, na Sagrada Escritura, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, profetisa tem, sacerdotisa não tem. Não existem sacerdotisas na Bíblia. Então, não se pode ordenar mulheres como sacerdotisas, porque não existem na tradição judaico-cristã. E a Sagrada Escritura é fonte de revelação. Então, como é que vamos ordenar mulheres? Não é questão de dignidade, de competência, nada disso. É porque na tradição judaico-cristã não existe a pessoa da sacerdotisa. Não existem sacerdotisas. Padres, na verdade, madres, não existem. Elas não são sacerdotisas. Nossa tradição judaico-cristã não existe. Não existe nem no Antigo nem no Novo Testamento. Então não se pode nem discutir a existência. Se pode, a mulher pode ser sacerdotisa? Não. Por quê? Porque não tem na tradição judeu-cristã, judaico-cristã. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. E como é que se irá criar uma tradição nova na igreja contra a Sagrada Escritura? Não é possível. Não se pode discutir a ordenação de mulheres sacerdotisas, nem de diaconisas, porque no Novo Testamento é nomeada uma diaconisa, Feber, mas o ministério diaconal não estava instituído naquela época. Diaconisa não é o que o diácono faz hoje. Não tinha um ministério ordenado de diaconisa.
Esse ministério será ordenado depois. E o que o diácono faz hoje não é o que os diáconos ou a diaconisa, apenas uma, nomeada lá no Novo Testamento, faziam. Ali era o serviço à mesa, né, alguma coisa para que os apóstolos pregassem e anunciassem o Evangelho. Então, nem mesmo diaconisas, mulheres hoje, podem ser ordenadas. Nem sacerdotisas, nem diaconisas, porque, no caso das sacerdotisas, não existem na tradição na Bíblia, no Antigo nem no Novo Testamento. No caso das diaconisas, não é o que hoje o diácono ordenado faz na Igreja Católica. Então, não tem coerência ordenar mulheres para o diaconato e ou para o sacerdócio. Não é coerente com a tradição e com a Sagrada Escritura. Que fique bem claro isso. Mas profetiza, sim. No Antigo tem Hulda, Débora, tem profetisas no Antigo Testamento. Aqui no Novo tem uma. Né? Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, já era anciã, filha de Fanuel, da tribo de Aser, após a virgindade, era virgem, casou virgem. Hoje pouco se fala em virgindade, a virgindade é um dom, o celibato é um dom. Devemos falar da virgindade do celibato. O celibato sacerdotal, muitos hoje são contra o celibato. O celibato sacerdotal, uma graça de Deus, um dom de Deus. Sacerdote, viver todo para Deus, todo consagrado a Deus, todas as energias deles, sacerdotes, direcionadas a Deus. É um dom do celibato, é um dom a virgindade. Maria, que dá à luz virgem antes, durante e depois do parto. A virgindade e o celibato são dons que nós devemos preservar na Igreja Católica e não contestar, como hoje tem toda uma onda de contestação acerca do celibato dos padres. Esse celibato deve continuar, cria a vida de oração e consagração total do sacerdote a Deus. Todo o pensamento, o sentimento, todo o coração do sacerdote consagrado e direcionado a Nosso Senhor, não se deve abolir o celibato sacerdotal. Então, essa profetisa Ana, de idade avançada, casou virgem e vivera 7 anos com o marido. Versículo 36. Cai en Iera, Hannah profetis, na verdade, Tigater Fanuel, da tribo, Tigater, tribo de Fanuel, Ek Files Aser, Alte, na verdade, tribo de Aser, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Files, tribo, ela vem de Aser. Hauter, Probebecuia, en Remerais Polais, Dizessasa, Metá, Andros, Ete, Heptá, Apotes, Partenias, depois da virgindade, Altez dela, vivera com seu marido, 7 anos depois da virgindade, casou virgem. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Então, essa profetisa Ana tinha 84 anos. Não deixava o templo, diz aqui a leitura, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Ainda hoje, na Igreja Católica, continua o jejum e oração. Não existe vida de oração sem jejum e oração.
Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, esmola, isso cria a vida de oração. Então, essa mulher profetisa era uma mulher que tinha uma vida de oração. Servindo, era uma serva, recorde o Simeão, também ele um servo, servindo dia e noite com jejuns e oração. Ela servia o Senhor no templo, tu, hieru, nesteias, cai, esse assim, com jejum e oração, níquida, cai, remera, dia e noite. Uma pessoa de Deus, como Simeão. Então, no Antigo Testamento tem pessoa de Deus. Quantos profetas e profetisas do Antigo que foram enviados por Deus? São pessoas justas e se salvaram, sim, certamente. Servindo a Deus dia e noite, latreuam, aqui diz o serviço a Deus, latreuam, com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, na hora que o Simeão estava bendizendo o menino, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém, libertação do pecado. Porque na época também tinham aqueles que esperavam só a libertação político-social. Mas nosso Senhor não veio libertar o povo político, socialmente falando. Não veio trazer a libertação político-social. Na época dele, Israel estava dominado pelo Império Romano e nosso Senhor não falou nada contra Roma. Não falou de nenhuma libertação político-social de Roma. Nada. Não tem uma palavra de Nosso Senhor falando contra César, contra o imperador. Pelo contrário, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Certamente, na época, muitos esperavam essa libertação político-social. Os zelotes, por exemplo, lutavam por essa libertação político-social, apesar de não ser simplesmente uma mera libertação político-social, porque eles lutavam por essa libertação a partir da lei. O que fundamentava o zelota era a lei do Antigo Israel, a lei do Antigo Testamento. Então, fundado na lei do Antigo Testamento, eles lutavam por essa libertação. E muitos aguardavam um Messias político, um messianismo político-social. E Jesus não é esse Messias político-social. Quando quiseram fazer dele Messias, rei, recorde aí, Evangelho de João, capítulo 6, quando ele multiplica os pães, e a multiplicação dos pães existiu, não era só partilha, houve o sinal, houve a multiplicação. João fala em multiplicação, em sinal, e a multiplicação aparece nos 4 evangelhos. Quando um fato aparece nos 4 evangelhos, ninguém duvida da existência. Houve multiplicação, sim. A partilha veio depois. Jesus multiplicou e depois deu o pão para ser partilhado. Logo depois, em João 6, da multiplicação dos pães e dos peixes, quiseram fazer Jesus rei, um messianismo político, e ele não aceita. Ele se retirou. Então, em momento algum, Jesus veio libertar o povo, político ou socialmente. Em momento algum. E fica bem claro. Outro texto é o discípulo de Emaús, Lucas 24, quando aqueles dois que esperavam a libertação político-social, eles vão dizer, nós esperávamos que fosse ele quem viesse libertar Israel do jugo romano, se entende? Jesus se aproxima e diz a eles, lentos e tardos de coração, para entender toda a revelação de Deus. Então, Jesus disse que vocês estão errados. O Messias, que era ele, eles não tinham ainda reconhecido, não veio trazer a libertação político-social. Essa é uma má interpretação. Então, a teologia da libertação é uma má interpretação. O Messias veio trazer o perdão do pecado, o perdão dos pecados. Certamente ele não é a favor de injustiça social.
E muitas vezes ele se colocou contra a injustiça. Mas dizer que toda a história da salvação, todo o cristianismo é libertação político-social, isso não existe, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Então, Ana, quando vê o menino, ela chegou na mesma hora que o Simeão estava bendizendo o menino, ela começou a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Libertação do pecado. Entenda-se, certamente alguns esperavam essa libertação político-social que o menino não veio trazer. Ele veio tirar o nosso pecado. Vida oculta de Jesus em Nazaré. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, Jesus, Maria e José seguem a lei do Senhor. O menino ainda é muito criança, mas está seguindo porque o pai e a mãe, Maria e José, seguiam a lei do antigo Israel. Eles seguem o Antigo Testamento. Jesus irá inaugurar um novo testamento, a nova aliança no corpo e no sangue dele. Mas aqui, José e Maria seguem a lei do Antigo Testamento. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia. Eles moravam na Galileia, no norte de Israel, para Nazaré, sua cidade. Eles eram da cidade de Davi, de Belém, mas moravam em Nazaré. E o menino, diz aqui Lucas, crescia, como toda criança, crescia, tornava-se robusto, forte, enchia-se de sabedoria, Sofós, a sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Esse mesmo versículo é dito de Sansão no Antigo Testamento, versículo 40. Tó de Paidion, e o menino, Euxanen kai ekrataiuto, plerúmenon, Sofia, plerúmeno, pleno, pleroma, plenitude, plerúmenon, Sofia, pleno de sabedoria. Ele crescia. Euxanen kai ekratoiuto, kai haristeu en epiotu. Haris, a graça de Deus, estava com ele. Esse menino é a própria graça, Haris, de Deus. E Maria, a cheia de graça, que é Haritomene. O menino é a graça de Deus e a mãe, a cheia de graça. Nascida ela sem pecado, gerado ele sem pecado, por dois sem pecado. Menino crescia, tornava-se robusto. Jesus era forte, hein? Não era aquela coisa franzina, nada disso. Era um homem forte. Enchia-se de sabedoria, Sofia, e a Haris, graça de Deus, estava com ele. Nunca o deixou. Jesus entre os doutores. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Esse episódio veremos na próxima aula. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz com o Senhor e com Maria.